Olá a todos e a todas, meu nome é Gabriel e o título desse trabalho é Avaliação de Pré-Requisitos e Ensino de Leitura para Crianças com Deficiência Intelectual em Fase Inicial de Alfabetização. O processo de alfabetização no Brasil enfrenta diversos desafios e, como resultado desse processo, um grande número de crianças não desenvolve as habilidades de escrita e leitura durante a educação básica, incluindo aqui crianças com desenvolvimento típico e atípico. Algumas dessas crianças não desenvolvem essas habilidades por não desenvolverem os pré-requisitos necessários para a aprendizagem de tais repertórios. Aqui a gente está entendendo o pré-requisito como um repertório comportamental básico que viabiliza novas aprendizagens. Segundo Hanna e seus colaboradores, o ensino de pré-requisitos, aliado à utilização metodológica apropriada às características comportamentais da criança, é a principal forma de prevenir o insucesso na alfabetização. Ainda vale ressaltar que, segundo a perspectiva analítico-comportamental, qualquer indivíduo é capaz de aprender, mesmo aqueles que apresentem limitações ou deficiências. Nenhum diagnóstico ou rótulo descreve adequadamente as capacidades ou dificuldades de uma pessoa. Então, esse trabalho teve como objetivo avaliar os pré-requisitos de leitura e de escrita de crianças no início do processo de alfabetização, seguido do ensino de pré-requisitos e, posteriormente, a avaliação dos resultados do ensino de pré-requisitos na aprendizagem de leitura. Participou dessa pesquisa um aluno de 7 anos de idade do ensino fundamental e com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A pesquisa foi realizada na Escola Classe 18 de Taguatinga Norte, porém, devido à pandemia de Covid-19, nossas atividades foram realizadas remotamente. Foram utilizados 6 diferentes instrumentos nesse estudo: 2 de avaliação de pré-requisitos, sendo eles o instrumento para avaliação do repertório básico para a alfabetização, o IAR, e o pré-teste geral do módulo preparatório. 2 de avaliação de leitura escrita, sendo eles o teste de rastreio de leitura e escrita e a avaliação do repertório de leitura e escrita, o ARLE. E 2 instrumentos de ensino. Um de ensino de pré-requisitos, o módulo preparatório, e outro de leitura, a unidade 1 do módulo 1 do programa Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos, o ALEP. Além disso, foi utilizado um instrumento para avaliação de inteligência, que foi as matrizes progressivas coloridas de Haber. O procedimento foi realizado da seguinte forma: o participante foi previamente indicado pela escola, em seguida nós entramos em contato com os seus responsáveis para a assinatura do termo de consentimento. Também foi o participante também deu seu consentimento verbal e aí seguimos com o início das atividades. O procedimento foi desenvolvido em 3 etapas. A etapa 1, chamada pré-teste, onde aplicamos o IAR, o teste geral do módulo preparatório, o ALE e o Raven. A segunda etapa, que nós chamamos de ensino, onde foram aplicados o módulo preparatório e o módulo 1 do ALEP. E a etapa 3, o pós-teste, onde foi reaplicado o ARLE para a gente poder avaliar e comparar a diferença no repertório de leitura e escrita do participante após o ensino de pré-requisitos. Então, como resultados obtidos pelo participante, nós tivemos no rastreio de leitura 39,3% de acertos. O percentil alcançado no Raven foi de 63, correspondente à classificação intelectualmente na média. O IAR ele é composto de 13 tarefas, como vocês podem verificar no gráfico 1. O
o participante obteve um percentual geral de acerto de 70,5% no IAR. Já no pré-teste do módulo preparatório, essa tarefa era constituída de 12 tarefas e o percentual de acerto do participante foi de 90,4%. Bom, como falei anteriormente, o ARLE foi aplicado antes e depois do participante ser exposto ao ensino de pré-requisitos de leitura de palavras. A gente dividiu as tarefas, né, do ARLE em 5 grupos. Expressiva, letras, que está aqui indicado em azul, leitura expressiva de vogais, indicado em verde, leitura expressiva de sílabas, indicado em vermelho, e leitura expressiva de palavras, indicado em roxo, e por último, leitura receptiva, que está em azul claro. Tá? Foi possível perceber um aumento expressivo no percentual de acertos nas tarefas de leitura expressiva de vogais, sendo 60% de acertos no pré-teste e 100% no pós-teste. Na leitura expressiva de sílabas, 13% de acertos no pré-teste e 50% no pós-teste. Na leitura expressiva de palavras, 0% no pré-teste e 20% no pós-teste. E leitura receptiva, 57% de acertos no pré-teste e 62% no pós-teste. Então, a partir disso, foi possível concluir que, apesar das evidências de melhora no desempenho de leitura, não foi possível afirmar que estas são em função da garantia de repertório de pré-requisitos. Torna-se, então, necessária a replicação do estudo com um número maior de crianças, dividido em 2 grupos. Um dos grupos deve ser exposto ao ensino de pré-requisitos e o outro não, de modo a se estabelecer a comparação entre os repertórios finais de leitura dos diferentes grupos. Deve-se considerar ainda que os repertórios de interesse do estudo, né, os pré-requisitos e leitura, não foram ensinados para a criança apenas no contexto da pesquisa, uma vez que a criança estava frequentando a escola no contexto no qual esses repertórios são foco de ensino. Então, portanto, os incrementos no desempenho final da criança aqui na pesquisa não podem ser atribuídos exclusivamente à intervenção aqui realizada. Foi isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado e até a próxima.